Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, por favor. Quero dizer que esse culto está sendo filmado para passar para os nossos irmãos que estão longe, que não estão podendo vir para cá. Pessoal do Centro de Recuperação, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Querido, no Salmo 110, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém? Então o Senhor já colocou nossos inimigos debaixo dos seus pés. Satanás debaixo dos seus pés. Em nome de Jesus, amém? A nossa vitória está em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, eu já posso sentir a unção de Deus aqui neste lugar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo que tu estás fazendo no oculto, no esconderijo, no escondido, Deus. Muito obrigado porque tu és o Deus que nos dá visão de águia. Deus, derrama tuas misericórdias sobre nós, abençoa-nos, derruba todas as barreiras, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Nós queremos te render graças nessa noite. Abençoa-nos, Pai, com a tua palavra. Abençoa o pastor Alain, que irá pregar hoje, Senhor. Abençoa, Senhor, e recebe os louvores, as nossas ofertas. Abençoa-nos, Pai, abençoa nossos familiares, abençoa as pessoas que não estão aqui. Meu Pai, em nome de Jesus, é que eu clamo a Ti e já te agradeço. Amém e aleluia. Vamos louvar o Senhor. As cantoras já estão aqui. Graças a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nesse louvor, vamos louvar assim a primeira parte, aí depois você vai se levantar da sua cadeira e você vai cumprimentar o seu irmão que está ao lado e vai abraçar, tá certo? Amém?
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora você vai se levantar e vai abraçar o seu irmão, a sua irmã, com todo o amor, nesse abraço que cura, em nome de Jesus, esse abraço espiritual também. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus, aleluia! Tu tem provas na vida, a tua fé é provada, meu irmão, minha irmã, então lute, Jesus vai nos dar vitória, em nome de Jesus, amém? Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. as montanhas e vales, Desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. em mim. Oh, glória.
Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Vamos começar, vamos? Vamos mais uma vez aqui que deu um defeito especial aqui. Esses efeitos especiais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Mais uma vez, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Trouxe o teu coração para ofertar ao Senhor a tua vida, tuas forças, que a palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo teu coração. Amém? Então é assim que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas, inclusive nos doar para a sua obra, para fazer a vontade de Deus. E depois a igreja precisa de manutenção,
E é aqui que está valendo os nossos dízimos e ofertas. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, eu te peço, abençoa cada membro dessa igreja, cada visitante. Deus, derrama a tua bênção, envia providência, meu Deus, para que não falte, Senhor Jesus, a bênção no tesouro da tua casa. Senhor, derrama a tua bênção, abre portas, celeiros, Pai. Abre portas, Senhor Jesus, em cada ofertante, aqueles que não podem ofertar, meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo, abra portas, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Tu quer estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há me render-te a tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Glória a Deus. Pastor Alan Gonçalves. Pai do Senhor, queridos. Vamos abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 10. Sexta-feira agora, o pastor Kaique, ele convidou um pastor para vir pregar, não foi? Pastor Paulo Roberto, que vem pregar sexta-feira aqui agora, nessa sexta. Mas toda sexta-feira, depois da sexta próxima agora, nós vamos ter um grupo caseiro, ou seja, uma célula aqui na igreja. Ou seja, a minha célula, a célula do pastor Alan, vai começar aqui na igreja toda sexta-feira. Essa célula vai preparar os líderes que vão ficar nas casas. Essa célula vai mostrar como é uma célula. Não precisa ter grandes experiências de nada. A célula não vai ter pregadores. Todo mundo vai participar. Se houver a necessidade de todo mundo participar, ou se tiver vontade de participar, a pessoa pode participar de uma célula sem exatamente dizer uma palavra, mas ela vai absorver, ela vai aprender. E ela vai se soltando aos poucos, né? Porque o Espírito Santo vai trabalhando, sem forçar a barra de ninguém.
E toda sexta-feira, então, passando essa na outra, essa agora a gente vai respeitar, porque já havia sido convidado um pastor. E na próxima, então, a gente já começa fazendo uma célula aqui na igreja. E daí por diante, nós vamos abrir nas casas, mas primeiro a gente vai abrir a da igreja. Fortalecer aqui na igreja para poder mostrar como deve funcionar uma célula. Então vamos trabalhar assim, dessa forma. Hoje de manhã tivemos a visita do pastor Jean aqui na igreja. Mais uma vez, o pastor Jean, com muito amor, com muito carinho, com muita determinação, o pastor que é da Igreja da Paz, com vontade de nos ajudar, de nos orientar no novo trabalho. Então vamos começar. Houve essa minha viagem, a gente teve que parar um pouco com tudo, mas estamos reiniciando e vamos continuar, em nome de Jesus. Nós temos que mudar a metodologia de trabalho. E vamos mudar, porque isso é uma visão nova que está dando certo. Não é uma visão que enche ninguém de soberba, ninguém enche igreja para ficar soberbo ou para ficar besta, como tem muitos pastores com igrejas grandes, vivendo apenas de soberba, de falta de humildade e outras coisas, de ostentações e outras coisas mais. Mas uma igreja, é um projeto, é uma maneira de trabalhar que ensina muito, edifica muito a igreja. Então é uma maneira que eu me interesso, porque a igreja aprende a palavra, a igreja aprende a receber atenção e a dar atenção, que isso é muito importante. Muitos de nós não costumamos. Todo crente, quando chega na igreja, ele é acostumado mais a receber atenção do que dar atenção. Ele é mais acostumado a receber do que dar. Se a gente acostumasse a dar mais do que receber, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Quando a gente é acostumado a gente dar mais, pela lógica e pelo mundo espiritual, nós recebemos mais. Quanto mais damos, mais recebemos. Isso é espiritual, isso é bíblico. Então, esse sistema ensina a gente a dar muito e a receber também, no nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a visão de Deus, vivendo a visão de Deus. Eu quero citar aqui uma parte, um testemunho de Pedro, que nessa época era Simão. Atos 10, a partir do versos 9 até o 16. Atos 10, de 9 a 16. Amém? Atos dos Apóstolos. Eu conheço esse programa. Vivendo a visão de Deus. A partir do versos 9 diz assim: E no dia seguinte, indo eles, saiu caminho. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelos 4 pontos, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez
a voz lhe disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Essa passagem aí mostra com muita clareza uma coisa que eu tenho, acontece comigo. Deus me dá uma visão, e eu vejo um acontecimento daquilo que Deus quer falar comigo. Eu vejo no acontecimento as pessoas que Deus quer falar comigo. Eu vejo nitidamente o rosto das pessoas, a situação que as pessoas passam ou vão passar. Eu vejo isso, eu tenho esse dom de Deus, de ver acordado uma revelação de Deus. Deus passa um filme na minha frente. Certa vez eu estava sentado na minha cama, e eu estava escorado na cabeceira da cama. Acho que eu estava comendo alguma coisa, acho que era uma fruta, e eu vi uma cobra preta, que ela fazia assim, como se fosse andando onduladamente, em cima da minha cama. Ela vinha, chegava perto dos meus pés, depois ela voltava e vinha de novo, uma cobra preta. E eu disse: meu Deus, que visão é essa que eu estou tendo? E daqui a pouco eu vi a mesma coisa, por 3 vezes eu vi isso, até que eu orei e repreendi, e vim entender, porque eu estava naqueles dias discutindo muito com a minha mulher, e principalmente dentro do quarto. E o inimigo, ele está aguardando um motivo para semear contenda dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mas fala de uma visão. Pedro aqui estava recebendo uma visão, mas aqui Pedro, no caso aqui, Simão, estava recebendo uma visão de Deus, mas quem estava recebendo era Pedro, não era Simão. Nós vamos explicar essa complicação de Pedro, quem é Simão. Vocês acham que o Bispo Macedo teve uma visão de Deus para fundar a Igreja Universal? Eu creio que ele teve. Que ele teve uma visão de Deus para fundar a igreja. A visão, você pode absorver a visão, como também pode absorver com medo. Não sai do canto, com medo, porque é de Deus, não é de Deus, é de Deus, não é de Deus, fica com aquela dúvida. Então a sua fé é tão fraca que você não recebe a visão de Deus. Eu creio que ele recebeu a visão. Agora, o que ele está fazendo com essa visão não é da minha conta. Eu não gosto do que eu vejo, mas Deus não permite que a igreja esteja aberta. Deus não permite que o evangelho continue sendo pregado. De uma forma ou de outra, Deus permite, é respaldado biblicamente que Deus permite que toda a igreja esteja aberta, seja ela qual for, com o problema que tiver, não tem problema nenhum, a palavra tem que continuar sendo pregada. Mesmo que exista no coração um desvio de visão, ou seja, ele recebeu a visão correta. Se ele está dentro da visão correta ou não, é problema dele com Deus. Muitas pessoas comentam isso. A visão do bispo Estevão Hernandes e da bispa Sônia, da Igreja Renascer, eles receberam uma visão de Deus? Eu acredito que eles receberam uma visão de Deus. E até certo ponto eles estavam dentro da visão de Deus, eles estavam fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Eles estavam exatamente respeitando a vontade de Deus, mas aí, lá na frente, a igreja cresceu, a igreja começa a ficar uma igreja rica. Então, a visão é distorcida. Por quê? Porque o homem, ele é fraco e se corrompe fácil. Por isso que é bom ter uma visão, e essa visão ela cresça, ela seja gerada dentro de você, mas ela cresça conforme você vai crescendo junto com essa visão. Ela cresce paralelamente. Nunca a nossa visão, quando Deus, ele permite que o homem receba tudo de uma vez, e ele permite isso muitas vezes para saber quem é o homem que ele está enviando a visão de fato. Se esse homem realmente é
fiel ou não é fiel. Ele sabe disso, mas ele quer, na prática, que aconteça, para que as pessoas olhem e percebam que Deus deu uma visão, a visão foi distorcida. Agora, a visão não é mais do Evangelho, a visão é de ganhar dinheiro, a visão é de receber dinheiro. E isso está acontecendo muito no reino espiritual. Nós podemos ser resistentes em receber essa visão ou não ser resistente. Deus vai falar conosco, vai nos dar uma visão, e a gente pode receber essa visão, como também pode não receber. Mas é bom que a gente fique atento, porque nós precisamos receber a visão que Deus tem para cada um de nós. Mas a escolha é nossa. O que fazer com a visão que Deus entregou nas minhas mãos? Ou o que fazer da visão que eu tenho para o meu futuro, para os meus negócios, para os meus projetos, para os meus objetivos? O que fazer? Muitas vezes nós estamos orando e Deus, Ele responde na oração, e por falta de visão espiritual, nós não entendemos, e mudamos o nosso destino, mudamos o nosso rumo, e aí a gente sai do centro da vontade de Deus. Nós percebemos aqui que Pedro recebeu claramente uma visão de Deus. Mas o sistema de crença de Pedro não permitiu que ele tomasse posse dessa visão. O próprio Deus estava dando a visão para Pedro. Mas Pedro não, ele relutou. Nós sabemos que a vida de Pedro é muito conturbada, ele negou Jesus 3 vezes. O próprio Jesus disse que ele ia negar. Agora ele recebe uma visão, depois da ida de Jesus, ele recebe uma visão, e essa visão não é aceita. Quer dizer, Pedro estava de novo com o coração duro. Ele já endureceu lá atrás, o coração estava de novo endurecendo o coração. Existem pessoas que vão demorar muito a receber a visão de Deus e colocar ela em prática. Muitos vão desistir. Pedro colocou barreiras, fronteiras. Deus deu a visão a Pedro, mas ele deixou que Simão respondesse. Eu estou fazendo uma confusão aqui, né, de Pedro e de Simão, porque existe uma diferença muito grande. Quem é Pedro e quem é Simão? Ele era Pedro e ele era Simão. Vamos compreender aqui quem é Pedro e quem é Simão. O nome Simão significa inconstante. Aquele que ouve. Esse é Simão. Aquele que ouve. Ou seja, eu vou dizer quem é Simão. Aquelas pessoas que têm uma visão de Deus, que têm um objetivo na vida, que estão lutando por esse objetivo, que estão lutando por esse projeto, mas escuta todo mundo dar palpite. Esse é um Simão da vida. Quando você abre demais o seu ouvido, você vai ouvir tudo que você quer e tudo que você não quer. Tudo que você precisa e também tudo que você não precisa. Então você vai atrapalhar a sua visão, a sua direção, e vai acabar sendo barrado, no geral, pelo desenvolvimento dessa visão. Agora, a visão veio para Pedro. O que é que significa Pedro? Firme, constante, rocha. Deus estava dando a visão para quem? Não era para Simão, o inconstante, mas era para Pedro, a rocha, firme, constante, um homem que ouvia e colocava em prática, que tinha coragem de assumir que era o próprio Deus que estava falando com ele. Essa visão aqui da Bíblia veio do céu para Pedro e não para Simão. E não para Simão. Deus libera aqui uma visão para um Simão, um inconstante. Ele não libera. Deus nunca vai liberar a visão para quem não vai recebê-la. Um Simão da vida, que só vive de blá blá blá, ou seja, que não assume nem a sua fé. É um crente fraco, fajuta, um crente que não acredita nem em nada, nem em Nossa Senhora ele acredita. Imagine Jesus Cristo. É um crente fajuta, ultrapassado. Então Pedro recebeu a visão, e quando Deus quer liberar uma visão, Ele libera para Pedro, porque Pedro é forte, é firme.
Deus olha para mim, olha para você, e Ele enxerga característica na gente, de cara logo nós mostramos o que somos, em muitas situações das nossas vidas. Oh, meu Deus do céu, está falando inglês já, filho. E muitas vezes nas nossas vidas, Deus, Ele nos permite mostrar quem somos. No caso aqui, Ele deu a visão para Pedro, porque sabia que Pedro aceitaria, mas Simão ia trazer a dúvida. A visão nas mãos de um homem como Simão. Por que Deus Ele não dá a visão no homem que vacila nas suas decisões? Porque ele vai desistir lá na frente. Se Deus dissesse assim: Moisés, eu estou te convidando, você vai ser o libertador do Egito, você vai libertar aquele povo que está cativo, está preso no Egito. Deus Ele ia convidar outra pessoa, a não ser Moisés, sabendo que outra pessoa poderia ter desistido. Ele convidou Moisés e mesmo assim ainda teve dificuldades. Mas Deus Ele sabe tratar com a situação, Ele sabe tratar com as pessoas, Ele sabe tratar com particularidades com cada um de nós. Então Moisés aceita a visão e liberta o povo do Egito. E Deus escolheu o homem certo. Agora, se a visão estiver na mão de um Pedro, ele não vai desistir. Deus escolhe você porque Ele acredita em você. Observe o seguinte, que a primeira pessoa que acredita em você, no seu talento, na sua capacidade, na sua inteligência, é o próprio Deus, que lhe escolhe e entrega uma visão para você. Ele entrega uma missão para você na sua mão. Ele escolhe alguém e entrega uma visão, seja essa espiritual, seja essa material, seja essa ministerial, mas Ele entrega uma visão para você. Um sonho é uma visão. Um objetivo é uma visão. Um projeto é uma visão. Isso é uma visão. Existem coisas que nós colocamos na cabeça e outras que Deus confirma, através da alegria do nosso coração, através do nosso entusiasmo, através da nossa luta. Nós vamos à luta e nós vamos conseguir, porque Deus Ele já nos escolheu e através de nós Ele vai fazer a obra dele acontecer. Quando é que Pedro recebeu a visão? E ele passou por 3 processos. Pedro recebe essa visão e passa por 3 processos. Primeiro, ele estava orando. Atos 9 diz assim: e no dia seguinte, indo ele em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, ou seja, quase ao meio-dia. E quando Pedro subiu ao terraço para orar, se era meio-dia, Pedro estava com o quê? O que é que você sente no meio-dia? Fome. É isso mesmo, a gente sente fome, a gente quer almoçar. Pedro subiu a orar ao terraço ao meio-dia, Pedro estava com fome. Olha, Deus não vai permitir que as coisas aconteçam na sua vida se aquilo que você tem como alegria no seu coração não lhe der fome. Quer gerar uma visão e quer que Deus faça essa visão acontecer? Então sinta fome por ela, sinta desejo, cresça, gere, deixe ela gerar dentro de você, deixe ela crescer dentro de você, porque do contrário nós vamos sentir desprezo por nós mesmos, por nós lutarmos e não vermos os resultados das coisas. Mas quando você luta, mesmo sem ver os resultados, e continua lutando, Deus se agrada disso, porque Ele lhe chamou para executar uma visão que Ele lhe deu, um projeto que Ele lhe deu, e você desistir, é como se você estivesse dizendo assim: a minha fé me traiu, ou o Deus que eu sirvo me traiu. Pedro estava com fome. É na oração e no jejum que nós vamos tratar das áreas fracas que estamos precisando restaurar nas nossas vidas. Existem áreas fracas nas nossas vidas que nós precisamos restaurar. É quando a gente está orando e jejuando. A gente fica fraco quando a gente está fazendo jejum.
Pedro buscou a Deus em oração e ele estava buscando também em jejum, ele estava completamente fraco, ele estava ao meio-dia com fome, e ele foi ao terraço orar. Quando é que nós recebemos a visão? Quando nós estamos dispostos para orar e receber. Quando nós estivermos dispostos a orar, jejuar, pagar o preço. Quando diz assim, é muito difícil, então desista agora. Você já está dizendo que é muito difícil, nem começou ainda, então diga logo, eu estou desistindo porque eu sou frouxo. Eu não vou conseguir. Segunda coisa, ele teve fome. Para a visão funcionar, nós precisamos ter fome. Eu quero uma casa melhor. Eu preciso ter fome disso. Esse desejo precisa causar em mim fome. Ele tem que me incomodar. Se o meu desejo, o desejo do meu coração, a alegria do meu coração não me incomodar, eu não vou lutar por isso nunca. Nunca. Quando alguém chega para você para lhe dar um beliscão e arrancar um pedaço da sua pele, você, de alguma forma, você se defende. Não se defende? Porque a dor faz você se defender. Seja você mais fraco ou mais forte do que o agressor. Mas a dor faz você ter uma reação. É exatamente isso que Deus está dizendo aqui. Você precisa sentir dor por aquilo que é a alegria do seu coração, pelos desejos do seu coração, pelo projeto que eu coloquei nas suas mãos, pela visão que eu dou a você, pelos os seus desejos, pelos projetos que você precisa alcançar, pelas portas que você precisa conquistar, pelo patamar ou grau que você precisa chegar. Tenha fome disso. Fome faz você chegar nisso. Em outras palavras, Deus está dizendo, você só pode dormir, se incomode ao ponto de perder o sono, e só vá dormir quando você conseguir. Claro que isso é uma explicação longe da literal, que literalmente nós precisamos dormir. Mas o que Deus está querendo dizer é que nós temos que ter fome, porque essa fome sempre vai incomodar. Toda a verdade, ela é paralela, ou seja, ao lado das suas dificuldades, as vitórias andam do lado dela. Enquanto você está tendo dificuldade para alcançar o que você quer, do lado das suas dificuldades estão as vitórias. Sobre aquelas dificuldades, toda aquela circunstância, do lado dela tem as suas vitórias. Se você lutar mais um pouquinho, você vai conseguir enxergá-las, é uma visão de Deus. Se você lutar mais um pouquinho, você vai vencer essa dificuldade, porque a vitória está só do lado, está bem do lado. Quanto mais você luta, mais saiba que tem vitória. A vitória está bem do lado, nós precisamos só acreditar e gerar dentro de nós esse desejo, essa fome. Tudo que acontece no mundo material, espiritual, tudo que acontece no mundo físico, material, ele tem uma ligação com o mundo espiritual. Tudo. Tudo depende da fome que você gerar em consequência daquilo que você quer conquistar. As pessoas até dizem assim, poxa, que azar, não consegui. Não existe azar. Azar é um momento de falta de competência. Essa palavra azar não existe. Existe porque a turma inventaram, os pessimistas criaram, e o diabo foi adubando essa palavra. Mas ela é um momento de falta de competência, e isso é azar. Azar é quando eu não choro, é quando eu não sinto vontade de possuir, é quando não gera dentro de mim essa fome, é quando eu não sinto que as minhas alegrias estão gerando em mim o resultado das minhas alegrias. Terceira coisa, olha, Deus iria falar com Pedro no momento de quê? De êxtase. Que momento é esse? O momento de êxtase é aquele que você jejuma e você ora. Mas tem Simão do lado dizendo que não está vendo nada. Mas você está orando, jejuando, você vai entrar no momento de êxtase.
Quando você estiver no momento de êxtase, ninguém tira você da vontade que você está de conquistar o que você precisa conquistar. Ninguém. A visão, ela vem só para você. A visão, ela é individual. Deus, ele não manda uma visão generalizando para toda a igreja. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode ser uma visão coletiva, mas Deus, em muitos casos, e na maioria dos nossos casos, porque cada cabeça é uma sentença, cada desejo do coração é diferente do outro coração. O seu coração pensa diferente do meu. Então Deus, como Ele é justo, como Ele enxerga mais profundo do que todos nós possamos imaginar, Ele não envia um desejo, muitas vezes idêntico, ou o desejo talvez para você seja mais intenso e menos intenso para mim, não sei, mas no geral são diferentes. Mas o que Deus quer é que a gente entre em êxtase, a gente venha a uma ligação do seu espírito com o Espírito de Deus. Isso é entrar em êxtase. Como é que entra em êxtase? Jejum, oração. Às vezes a gente precisa ter uma experiência mais forte com Deus, e depois dessa experiência que os céus se abriram diante dos olhos de Pedro, e aí Deus lhe mostrou a visão. Você só vai entender uma visão espiritual quando você começar a colocar em prática aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, embora que as pessoas não acreditem, embora que você mesmo não esteja enxergando o resultado delas, embora que todo mundo esteja falando sobre ela, não importa o que estão dizendo, você tem que acreditar na sua visão, mesmo que ela não esteja ainda lhe mostrando o contrário, ou a favor da sua alegria, a alegria do seu coração. Mesmo que até você esteja enxergando que as coisas não estão ainda do jeito que é para estar, ou então ainda não estão me alegrando em nada. Mesmo assim, continue, persevere, não saia do êxtase. Essa palavra êxtase significa no original grego adoração. Um adorador está sempre em êxtase com Deus. Quando a gente adora, quando digo adorar, não é necessário que eu pegue o violão e cante como o pastor Kaique canta, não melhor do que eu, mas ele canta só um pouquinho, mais ou menos, e tal. e não é necessário exatamente que eu pegue um violão e saia cantando. Como é que se está em adoração? Eu posso estar em adoração com Deus estando em comunhão com Ele. Eu posso ter um dia onde as pessoas comecem a reclamar perto de mim, falar de negativismo, falar de coisa ruim, e eu continuar dizendo assim: não, o dia hoje é uma bênção, o dia hoje está abençoado, e eu abençoo o dia no nome de Jesus, porque o Deus que está dentro de mim é o Deus que vai abençoar esse dia. Então, se eu estou em êxtase, outras pessoas entrarão em êxtase por causa do meu testemunho. Se você chegar para mim e dizer assim: pastor, desista, pastor, chega de lutar, chega de fazer isso, chega de fazer aquilo, se eu for escutar você, eu vou desistir, sim, mas se eu não escutar você, eu estiver em êxtase, se eu estiver nesse mistério de êxtase com o meu Deus, você vai morrer de falar, e vai entrar aqui e sair aqui, não vai descer para o coração, porque eu estou em êxtase com Deus. A mesma coisa a você. Quando você nunca desiste dos seus objetivos, dos seus sonhos, eles vão acontecer, se você não desistir. Se você desistir, é como se você lutasse e morresse na praia, ou nadasse e morresse na praia. Você não pode desistir, você tem que estar em êxtase. Muitas pessoas não acompanham a sua visão. Por quê? Porque ela é só sua. Não foi... A visão do Renato não é a visão da Marilene, não pode ser. É impossível que seja. Embora que seja a mesma visão, o Renato pensa de um jeito, ela pensa de outro, então nunca vai ser igual. Eu posso querer executar a visão que Deus me deu de uma forma diferente de você, porque mesmo que seja igual à sua, mas eu penso diferente, então eu vou fazer diferente.
E se a alegria do meu coração continuar, porque eu estou dentro da vontade de Deus, se eu não tenho tristeza nenhuma, se eu não recebi nada de Deus para mudar, eu tenho que continuar, eu tenho que perseverar. Embora que ninguém acredite, não me interessa que ninguém acredite. Eu acredito, eu continuo. É a mesma coisa do que você está fazendo. Você acredita no que você faz? Renato, você acredita no que você faz hoje? Como empresário? Acredita? Quando você parar de acreditar, você vai fechar as portas. Nunca deixe de acreditar, porque outras portas irão se abrir, mas é porque vai reproduzindo a sua visão com Deus, a sua visão com a sua vida, a sua visão com a alegria do seu coração. Quando você parar de acreditar, é melhor morrer, porque nós vamos entrar na falência de uma maneira ou de outra. E isso estava acontecendo com Pedro. Não escute o que vem contra a visão que você tem das coisas de Deus em sua vida. Caso contrário, você perde todo o estímulo. Todo o estímulo. Êxtase, nós precisamos estar em êxtase. Adoração. Olha, Deus, Ele só vai entregar a visão correta a quem? Aos adoradores. Agora, muitos vão se apresentar dizendo ser adoradores, mas a Bíblia diz que Ele vai procurar os adoradores que estão em espírito e em verdade, ou os verdadeiros adoradores. Quem é que tem capacidade para encontrar os verdadeiros adoradores? Só Deus. Nem eu e nem você temos essa capacidade, mas Deus tem a capacidade de encontrar os verdadeiros adoradores, e Ele vai entregar a visão aos verdadeiros adoradores. Muitos vão se apresentar como sendo os verdadeiros adoradores, mas a Deus ninguém pode enganar. A Bíblia disse que vão existir os falsos profetas. E eles estão dentro da igreja. Estão misturados, é o joio, é o trigo. Agora, o que nós podemos fazer para eliminar a atuação do diabo no nosso ministério? Além de ministrar unção e entrar em adoração. Mude a rotina das coisas. Que horas você ora? Qual é o horário que você tem orado? Procure um horário que lhe incomoda. É como uma oferta. Quando eu quero que Deus abra as portas para mim, eu tenho que ofertar a Ele alguma coisa que doa. Tem que doer em mim. Se não doer em mim, não foi uma oferta de amor. Uma oferta de amor é aquela que dói. Eu participei de uma campanha que eu não concordo, porque o cara pedia brinco, pedia anel, pedia não sei o quê. Não interessa, ele pedia muitas coisas, eu não concordo com essas coisas. Ele era um charlatão, depois foi descoberto, ele era mesmo um charlatão. Fazia isso nas igrejas para roubar o povo, infelizmente. E eu não concordo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, você participa de uma campanha dessa, aí o cara lá está pregando e diz assim: dê o seu melhor, dê aquilo que dói em você, faça aquela oferta de amor, aquela oferta que dói dentro de você. Aí você tira um brinco de miçangra, ele custa 50 centavos, lá na Praça José de Alencar, no meio da rua. Eu acho que é o pior camelô que vende os brincos, porque um camelô de respeito não vende mais nenhum brinco desse, de 50 centavos. Aí você coloca lá como se fosse de ouro, tentando enganar quem? A Deus? Como eu vi pessoas tirarem suas alianças e não tinha nada de ouro, era miçangra. A única coisa que dói em mim é a minha aliança de ouro, olha como ela é grossa. E a aliança de ouro não valia nada, nem R$1. Você não pode querer enganar a Deus, isso não é estar em êxtase é fazer a vontade do Senhor. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós não ouvimos para não ter ser desestimulado naquilo que nós queremos. Quando alguém começa a falar muito perto de você, e se essa conversa não lhe agrada, sai de perto, não escute, sai de lá. Ah, mas se eu mandasse calar vai ser chato, então sai de lá.
Ah, dá licença que eu vou no banheiro, deu dor de barriga, sei lá, inventa qualquer troço, sai de perto. Você não é obrigado a ouvir ninguém, não. Tu acha que quando dor de barriga vem, você vai ouvir alguém falar? É uma desculpa maravilhosa para você correr para o banheiro e ficar lá dentro sem ouvir besteira. Mas não escute. Você sabe que se você escutar vai tirar a tua força, vai tirar o teu estímulo, então sai dali. Não se contamine. Quem está em êxtase, está em adoração a Deus, não importa o que você vê na sua frente, o mundo pode estar se acabando, você está em êxtase, você está em adoração a Deus, e quando você está em adoração a Deus, o Senhor se responsabiliza por você, Ele vai lhe dar as visões, e vai lhe dar as lutas e as vitórias que você precisa para chegar até elas. Então, comece a orar. Esse negócio de ser crente no meio dos outros é muito fácil. Eu sou crente até os dentes. Dentro da igreja todo mundo é crente. Quero ver você ser crente lá fora, dando testemunho. Eu fiz uma Copa de futebol certa vez, a primeira igreja que eu expulsei foi a que eu era. Expulsei. A primeira igreja que eu expulsei foi a igreja que eu era um dos pastores. Expulsei. Todo mundo ficou com raiva de mim, indignado comigo. Devia ter puxado um pouquinho para o nosso lado. Eu digo, não, regra é regra. Eu estou aqui fazendo um trabalho do Senhor. Essa Copa é uma Copa, está lá escrita, Copa Evangélica de futebol de salão, de futebol de praia. Eu disse, a primeira regra, xingou palavrão fora. O que vocês mais fizeram hoje aqui foi xingar palavrão. Vão criar vergonha na cara e vão se converter tudinho. Ficaram com raiva de mim. Porque era a igreja que eu estava ali. Eu sou o pastor, não podia ter feito isso não, pois é a primeira que caiu fora. Por quê? Porque quando você tem uma visão com Deus, você não pode desviar a visão que você tem de Deus. Não desvie a visão, não desvie o seu objetivo, não desvie o seu entusiasmo. Comece a orar, coloque um horário para você orar. Se for de madrugada, amém. Se é de madrugada, que ninguém lhe perturba, que ninguém enche o saco, que ninguém fala besteira, então se levante de madrugada e vá orar no nome de Jesus. Põe um despertador, levanta, vá orar. Ore pelo menos 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas ore. Peça a Deus em nome de Jesus, porque quando você está orando, você se fortalece. Deus, Ele só dá a visão quando nós estamos no êxtase. Ele só dá a visão para quem ora e jejuma, para quem está com fome. Pedro estava com fome e a visão veio para Pedro. Mas Pedro não teve discernimento. Quando entrou em adoração, Pedro viu. Quando foi que ele viu? Quando ele estava meio-dia, se apertando com a fome do meio-dia, antes do almoço. Na visão de Deus, mandava Pedro comer o que estava vendo. O Senhor estava dizendo para Pedro, se alimente desta visão, porque um sonho estava sendo dado. Queridos, na visão que Pedro recebeu, ele estava vendo animais. Ele estava vendo coisas que aos olhos dele eram terríveis, eram imundas, e ele duvidou. Eu quero dizer uma coisa para você, eu aqui estou me lembrando daquele pastor da igreja mundial, foi a igreja mundial? Um pastor da igreja mundial que entrou no rio Tietê, na parte mais fedorenta do rio, onde tem muitas fezes, e ele mergulhou, porque ele recebeu uma visão, e essa visão não foi de Deus, foi do diabo. E eu não tenho nem medo de cometer o pecado da blasfêmia, porque disse que mandou ele mergulhar. Quando ele mergulhasse, ele levava com ele os pecados de toda a igreja dele. Isso não existe. Quem veio para resgatar a nossa vida de todos os pecados? Quem foi que veio? Agora esse camarada está dando mãe de Jesus, ele tinha que mergulhar no Tietê, no meio das coisas fedorentas, que mergulhou, sai doente, então ele tinha que mergulhar, e não mergulhou só uma vez, ele mergulhou 3 vezes, no mau cheiro terrível, do pior local do rio Tietê, altamente poluído, perigoso, para pegar uma doença e morrer.
ele mergulhou 3 vezes para purificar o pecado da igreja. Vamos ser ignorantes, mas tem gente que é ignorante demais. Tem gente que aborrece os outros de ser tão estúpido. Isso é estupidez, é ignorância, é meninice. Como é que um camarada desse está na frente de uma igreja, dirigindo uma igreja, leva todo mundo a pensar: eita, que os meus pecados agora foram purificados pelo meu pastor, ele mergulhou no Tietê, os pecados ficou lá. Ignorância, estupidez. Deus estava dando uma visão de ganhar as nações. Pedro estava sendo transmitida essa visão. Por que Pedro, Jesus chamou Pedro e disse: agora tu és Pedro, a pedra angular. A pedra angular da igreja, a pedra fundamental. Por que os católicos chamam ele de Papa? Porque ele foi o início de tudo. E apesar de tantas contradições na vida de Pedro, Pedro negou a Jesus. Pedro, nessa outra vez aqui, ele não aceitou a visão. Ele não aceitou tanto a visão. 3 vezes Deus falou com Pedro e Pedro não recebeu a visão. E o anjo recolheu a visão. Quando você não recebe a bênção de Deus, vai para o ímpio, mais próximo que tiver na sua vida. Passa de lado. Porque a Bíblia diz que são mais prudentes do que os da luz, como é? Sim, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque, fica enxergando, esperando a oportunidade. O que é isso que eles estão sentindo? Fome. Eles querem conseguir a alegria do coração deles, então eles estão com fome. Quando a bênção vem para você e você não presta atenção, eles estão com fome, eles aproveitam e entram pela porta que não são deles. Aí os crentes ficam reclamando: por que a porta se abriu para ele? Ou porque ele vive assim, um assado, e eu estou desse jeito? A resposta é essa: porque você tem visão, mas você dorme. Você não ora, você não jejuma, você não tem êxtase, você não está em adoração. E quando você não está em adoração, você não tem capacidade de ouvir a voz de Deus, como Pedro não ouviu. Pedro não ouviu a voz de Deus, porque ele estava sem capacidade de ouvir, porque ele não estava dentro do clima, fora do clima, completamente fora do clima. Deus estava dizendo: eu quero que você ganhe as nações. Eu estou te dando as nações. Pedro, você é a pedra angular da igreja. Em você eu estou colocando um ponto de partida. Você é o meu ponto de partida, Pedro. A partir de você, toda geração de Deus se formará. Tu sabe o que é isso, essa responsabilidade? É uma responsabilidade muito grande. Agora tome isso para você. A partir de você, a visão que Deus lhe deu, a alegria do seu coração, Deus vai estabelecer nessa alegria do seu coração, Deus vai ser glorificado, porque você vai estar agradecido com esse Deus. Você vai falar desse Deus quando você tiver conquistado os seus objetivos, as suas lutas, os seus projetos. Quando você tiver conquistado, você vai dizer assim: o meu Deus me ajudou, o meu Deus esteve comigo, o meu Deus é o meu Senhor, que toma conta da dianteira da minha vida. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Foi um momento de fraqueza de Pedro. Pedro não conseguiu enxergar. Nós não podemos estar de olhos fechados ou cansados espiritualmente. Embora que ninguém acredite em você, não interessa. Quem tem que acreditar em você é você e mais ninguém. É como diz assim: se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar? Ou você olha para você e diz assim: rapaz, eu sou o bonitão das tapioca. Ou então, seja o feioso, que todo mundo diz. O problema é seu. Eu me olho no espelho e digo assim: eu sou lindo. Aí o pessoal fica rindo quando eu digo: mas se eu me olhasse no espelho e dissesse assim: ô macho feio, o que eu ia ganhar com isso?
não vou ganhar nada com isso, mas quando eu digo assim, eu sou lindo, eu saio todo besta. Mas eu saio para cima, de cabeça erguida, querendo enxergar uma beleza que pode até não existir, mas eu enxergo essa beleza que eu disse que eu tinha. Isso, tomar posse, isso é sentir fome. Isso é deixar Deus trabalhar. Quando você está deixando Deus trabalhar, perceptivamente você vai perceber, você vai receber toda a visão de Deus que vem para você, no nome de Jesus, porque você se valoriza. Terceira vez, o anjo se recolheu, não recebeu. Olha, Deus quis mostrar para Pedro que todos somos capazes de conquistar territórios. Todos. Quando você não escuta a voz de Deus, você vai escutar a voz daquele outro lá. Quando ele falar mais de 1, 2, 3 vezes, ele vai recolher a bênção que está vindo para você. Por isso que eu digo, não canse de abençoar as pessoas. Mas pastor, é meu inimigo, abençoe o seu inimigo. A Bíblia não manda a gente amar o inimigo? Por que a Bíblia manda a gente amar o inimigo? Porque quanto maior for a bênção que a gente enviar para os nossos inimigos, mais bênção vem para a gente. Se o inimigo disser assim, eu lá quero bênção desse aí, não tem problema, volta 3 vezes mais forte para você. Entenda isso. Por isso que quando eu desejo mal de alguém, esse mal vem 3 vezes mais forte para mim do mesmo jeito. Aquilo que eu envio daqui para lá, vem de lá para cá 3 vezes mais forte. Eu tenho que entender isso. Assim é a visão que Deus me deu, assim é a vontade do meu coração. O que é que eu quero? Eu quero conquistar isso, isso, isso e isso. Então eu vou começar a gerar dentro de mim um desejo insaciável que vai me deixar com fome por essas coisas que eu preciso conquistar. A visão é simples. Não sair dos princípios. Complica se você quiser andar apenas nos métodos. Essa coisa de métodos, os homens inventam. A igreja que inventa as suas doutrinas. A igreja que inventa as suas modas. São métodos. Quando você começa a acompanhar os métodos, esses crentes que ficam dizendo assim, mas eu estou nesta igreja porque eu não estou servindo a homens, eu estou servindo a Deus. Aí passa o tempo todo servindo a um adúltero, ou então uma adúltera que está pregando a palavra lá em cima, ou então uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada. Você sabe disso, mas eu estou servindo a Deus. Você está sendo conivente com o pecado, ou seja, você está dispensando a bênção de Deus. Ela não vem sobre você. Ela não vem sobre você, simplesmente porque você não ouviu a voz de Deus. Será que alguém é errado a vida toda sem que ninguém perceba? O que a Bíblia diz sobre o erro? Ou sobre as coisas que estão ocultas? Que nada está oculto que não venha a ser revelado. Nada. Tudo que está escondido vai um dia aparecer. Tudo que está escondido um dia vão descobrir. Então não adianta você querer fugir e enganar a Deus. Uma oferta que doa, aí você tira a aliança de miçanga que custou 50 centavos lá na Praça Zé de Alencar, aí joga lá no pano. Eu achei foi bom, porque o outro lá que estava tentando roubar a coisa do povo da igreja, levou um bocado de miçanga para casa, morto e feliz, achando que estava levando uma riqueza. E coitado, quem deu para ele aquelas coisas foi o diabo. Quando é Deus que dá, você tira o seu diamante e coloca lá. Essa é a oferta de valor, é a oferta que dói. Eu estava num seminário de pastores, eu estava na carteira com o dinheiro exatamente de pagar 3 contas. Eu estava com o papelote das dívidas, e estava grampeado o dinheiro em cada um deles. Eu ia pagar no outro dia no banco. Eu saí e levei mania de guardar tudo dentro da carteira, que eu não faço mais isso, mas estava dentro da minha carteira, chegava, ela estava gorda. Aí veio um pedido de oferta de amor no seminário de pastores. Aí Deus disse no meu coração, tira tudo que tu tem e dá, e entrega.
Aí eu disse, pelo amor de Deus. E chegar em casa, a mulher vai me botar para dormir na casinha do cachorro. Eu não vou nem entrar em casa. Se eu chegar em casa e dizer para a mulher que eu peguei o dinheiro todinho, desde a oferta na igreja, eu nem vou entrar em casa. E Deus disse no meu coração, dá tudo que tu tem. Eu ainda peguei a carteira e disse assim, eu vou dar pelo menos um pouquinho. Separei um pouquinho. Aí eu levei uma cutucada do Espírito Santo. Eu mandei dar tudo. O carro estava no vermelho. Eu fui para aquela igreja, o carro estava acendendo a luzinha vermelha da reserva. Eu não tinha nem gasolina para voltar direito. Sabia nem que tinha. E Deus disse, dê tudo. Aí eu digo, então pronto, Deus está mandando, eu dei tudo, até as pratas. Foi tudo. Meu Deus do céu. Depois do culto, a Daniela olhou e disse assim, onde foi que tu arrumou tanto dinheiro? Eu digo, imagina. Eu não imagino não, foi das contas. Pelo amor de Deus, eu não acredito que Deus mandou você fazer isso não. Deus mandou fazer isso. Eu passei um dia ouvindo besteira, e no outro dia, Deus me abençoou com uma oferta de 5 vezes mais o que eu dei. Esse é o Deus que faz. É o Deus que age. Eu paguei as contas e ainda sobrou dinheiro. 5 vezes mais, só isso. E eu ainda esnobei. Quer ir lanchar lá no Iguatemi? Eu ainda esnobei. Sabe por que é? É porque quando Deus, Ele vê que você está em êxtase, que você confia, Ele está falando e você está confiando. Ele sabe que você está em êxtase, você está no momento certo para confiar nele, para receber a visão dele, então ele investe em você, e quando você vai e se entrega, ele lhe recompensa muito mais do que aquilo que você pôde fazer por ele. A visão é gerada, quando você gera a visão, há um resultado em sua vida e ministério. A visão, se a visão for gerada, você se responsabiliza. Se a visão for imposta, você desiste. Queridos, por que isso? Porque a gente não abre a mão daquilo que a gente gera. A gente abre mão daquilo que a gente impõe. Irmã Ilha, você agora vai ter que fazer isso. Se você não fizer, você vai para o inferno. Já viu alguém pregando assim? Aceite Jesus agora, senão você vai para o inferno. Tudo que é imposto, o homem desiste. Mas tudo que é gerado, o homem não consegue desistir. Qual é a mãe que de livre e espontânea vontade consegue desistir da geração de um filho? Me diga. Espontaneamente. Ela pode criar circunstâncias diversas para desistir desse filho, mas espontaneamente, do fundo do coração, que é o momento que a mãe mais se sensibiliza na vida dela, quando ela está gerando uma criança. Ela passa 9 meses esperando a bênção nascer, para ver a carinha, para ver o sorriso, para se alegrar. E quando a criança nasce, ela alegra toda a casa. Ela chega cheia de amor, ela chega cheia de prazer, ela espalha alegria no meio da casa, porque ali ela foi gerada com êxtase. Agora você imagina uma criança que descobre, depois de adulto, que a mãe tentou abortá-lo não sei quantas vezes, e até aquela data ela não fez nada para se redimir. Como é uma cabeça dessa? Tudo na nossa vida precisa ser gerado. Você quer ganhar mais na sua vida? Gere essa ideia. Você quer abrir uma porta maior? Gere essa ideia. Você quer conseguir conquistar o seu projeto de vida, melhorar o seu projeto de vida, melhorar os seus negócios, melhorar o projeto que você colocou dentro do seu coração? Essa é a alegria. Você tem um ministério diante de Deus, então você tem que gerar dentro de você essa vontade, esse desejo. Qual é o desejo da IPV? É que ela cresça no nome de Jesus. Esse é o desejo. Está gerado. Eu e o pastor Kaique, nós estamos grávidos. Segura essa aí.
Nós estamos grávidos. A gente não tem direito nem de sentir enjoo. Essa criança tem que nascer. Ela vai nascer. Por que ela vai nascer? Porque ela está sendo gerada em êxtase. Muitas pessoas vão querer que a gente tome remédio para abortar, mas nós não vamos abortar. Essa criança vai ser gerada em êxtase. Quando ela nascer, ela alegrará toda uma geração. Ela trará alegria a toda uma geração. Deus quer isso. Deus quer isso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Um homem, ele, quando a igreja Canaã era ali na Zebastes, eu me lembro que um vizinho colocou uma faixa dizendo assim: ora embaixo que Deus não é surdo. Lembra dessa faixa? Tem um pastor lá naquela igreja, que não é o Jessé, é outro, que disse assim: Deus falou comigo e mandou que a gente orasse. Se esse homem se levantasse mais uma vez contra essa igreja, Deus ia tomar providências. E ele fez toda a igreja orar por isso. Deixaram ele ir até a frente e falar a visão que Deus havia dado a ele. E ele orou. Quando ele orou, numa semana, na outra semana o homem se levantou com mais força ainda, a ponto de chamar até a polícia, porque a igreja dizia que fazia muita zoada para ele. Então, mesmo respeitando as normas, dentro das determinações da semana, dos órgãos competentes, mesmo assim, o homem se levantava. Aí a outra semana foi de muita perseguição, e todo mundo olhou para o homem e disse assim: cadê a tua visão? Era de Deus mesmo? Cadê a visão do pastorzinho fulano de tal, querendo menosprezá-lo, porque ele era apenas um pastorzinho auxiliar? Pedro não era ninguém, era um Zé Mané. E Deus escolheu Pedro para ser a pedra angular da igreja. Pedro negou Jesus e Deus escolheu Pedro. Pedro fez tudo errado e Deus escolheu Pedro. Pedro era ignorante e Deus escolheu Pedro. Meu irmão, quando Deus escolhe, independe da sua capacidade física, mental ou intelectual. Deus se garante por você. Na terceira semana, o homem foi fazer um exame e foi descoberto que ele estava com câncer. E ele recebeu outra visão. O homem entrou em aviso que estava com câncer, tinha pouco tempo de vida, parece que era 6 meses, que o médico deu para ele morrer. E Deus disse assim: ore de novo, porque este homem vai acontecer 2 coisas com ele: ou ele se converte em 6 meses, ou ele vai morrer em 6 meses. Ou ele se converte, ou ele vai morrer. A tua missão é ir pregar a minha palavra para ele. Você tem 6 meses para ganhar a vida dele para mim. Se tu não ganhar a vida dele, eu levo. Muito bem. Ele avisou isso na igreja. Toda a igreja foi contra ele ir lá falar com o homem. O homem era militar, ignorante, estúpido. Ele foi lá evangelizar o homem. O homem batia a porta na cara dele e xingava ele. No outro dia ele estava lá de novo. Ele passou 5 meses e uns dias. Todo dia, antes do culto, ele ia lá dizer: olha, passei aqui para dizer para você, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Ele quer apenas conversar com você, ele quer apenas ouvir sua voz dizendo: Senhor, eu te aceito na minha vida, para ele mudar as coisas. Queridos, a mulher do homem se converteu, o filho do homem se converteu, a empregada da casa se converteu,
os parentes do homem se convertiam, todos que iam lá, mas o homem não se converteu. E quando foi com 5 meses e 19 dias, Deus o levou, mas toda a família dele aceitou a Jesus. Toda a família dele. A visão que Deus entrega na nossa vida, não importa se ela não sai do jeitinho que nós queremos que saia, mas ela vai acontecer. O homem teve que se calar, porque ninguém pode mexer com a igreja do Senhor, nem as portas do inferno prevalecerão, a Bíblia diz isso. Como é que uma pessoa vem querer levantar a contenda contra a igreja? Tudo que você tiver que fazer contra a igreja, desista. A igreja é intocável, porque ela é de Deus. Desista. E eu conheço muitas histórias assim de pastores. Eu vou orar por esse vizinho, daqui a pouco o vizinho morre. Eu conheço muitas histórias assim. Até brincando com eu disse assim: pelo amor de Deus, nunca ore por mim. Você tem uma visão de Deus para gerar os seus sonhos. Coloque isso dentro do seu coração agora, que eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Peça a Deus essa noite que faça gerar dentro de você, que você venha estar recebendo agora uma gestação dos desejos do seu coração. Você vai engravidar com esses desejos do seu coração, dos seus objetivos, dos seus projetos, da sua busca. Você vai sentir agora dentro de você, gerando algo que vai lhe incomodar. Só vai parar de incomodar quando você conquistar, no nome de Jesus. E essa é a vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja, ó Deus, que recebeu a palavra, que recebe essa oração, e que agora está gerando dentro de cada um, Senhor, a vontade, o desejo, Senhor, em nome de Jesus, da alegria do coração, da alegria desse projeto, da alegria das conquistas desse projeto. Meu Pai, ó Deus amado e querido, essas portas que não se abrem, essas portas que precisam serem abertas, ó Deus, isso é um desejo, isso é uma visão, ó Deus, em nome de Jesus, gera dentro de nós esse prazer, essa alegria, ó Deus, transforma toda tristeza, transforma todo sono espiritual, transforma toda falta de ânimo, transforma toda falta de entusiasmo em alegria nessa noite, alegria santa que vem dos céus. Ó Deus, renova as nossas forças. Ó Deus, vem agora, ó Deus, restabelecer a nossa coragem de estar sempre de pé, lutando, mesmo que nós não venhamos até esse momento a enxergar ainda as bênçãos, mesmo que a gente já tenha algum tempo lutando, não importa o tempo que estamos lutando, o que importa é que nós estamos no êxtase contigo, meu Pai, e nós vamos, ó Deus, nessa adoração, vamos chegar aos nossos objetivos, porque eu creio, Pai, na promessa da tua palavra. Assim como 3 vezes tu falaste com Pedro e ele não ouviu, mas tu continuou acreditando na vida dele e o tornou pedra angular da igreja. Nós queremos ser pedra angular dos nossos desejos, meu Pai, das alegrias dos nossos corações. Nós queremos, ó Deus amado e querido, se fortalecer nessa noite, um fortalecimento sobrenatural, um fortalecimento estranho, que haja uma dor constante dentro de cada um de nós, uma fome constante dentro de cada um de nós, por aquilo que nós queremos conquistar, por aquilo que nós queremos fazer. Como igreja santa no Senhor, nós queremos declarar que este lugar é teu, meu Pai, que este lugar é teu, meu Pai, e o inimigo não pode tomar, o inimigo não pode tocar a mão. Ó Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, faz gerar aqui, Senhor, uma conquista de multidões, uma conquista de gerações dentro de cada um de nós. Ó Deus, abençoa esse novo trabalho, não nos deixa fraquejar, não nos deixe estar desestimulados por causa que alguém não recebeu a visão, mas Senhor, vem ampliar as nossas visões espirituais nessa noite, no nome de Jesus. Nos faz ser luz dentro da nossa casa, nos faz ser semente boa, Senhor, para germinar dentro dos nossos lares, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Nos abençoa poderosamente nessa noite, nos fazendo cheirar aquilo que é a alegria do nosso coração, que a gente venha sentir dores por isso, e que a gente jamais desista disso, mas que a gente conquiste tudo isso no nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça,
a comunhão e as revelações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, que você possa tomar posse e dizer: no Senhor eu posso tudo, porque Ele me fortalece. No nome de Jesus, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém. Deus abençoe a todos.